E olha, cada vez mais a gente tem escutado aí sobre a importância da defesa pessoal para as mulheres, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a violência contra elas, contra nós mulheres, ainda é um ato recorrente. E quanto mais armas nós tivermos contra isso, né, que possa evitar essas agressões, melhor, né? Por isso, eu convidei, gente, o Carlos Alberto do Carmo, que é treinador físico. Ele tem um vasto conhecimento aí na área de artes marciais e dá aula de defesa pessoal para mulheres. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, tudo jóia? Bem-vindo. Muito obrigado. Carlos, vamos lá, então, defesa pessoal para as mulheres. Acho que antes da gente começar o nosso bate-papo, um treino para defesa pessoal, por exemplo, ele diferencia muito de um treino para uma atividade física na vida mesmo? Diferencia. Na verdade, assim, a gente sempre coloca arte marcial como uma coisa pontual. E, na verdade, a arte marcial ela pode ser um processo de desenvolvimento da pessoa ao longo da vida, como musculação, como vôlei, como futebol, para que, se um dia a pessoa precise de uma defesa, ela tenha essa defesa. Mas pode ser uma excelente técnica de atividade física, ou para quem está estressado, ou para quem precisa melhorar a forma física, ou até mesmo para unir a família, pai treinando com o filho, com a filha, que vai aumentando a segurança. Então muda o foco, na verdade, muda um pouco né? o foco, né? E é claro que isso também vai ter consequência no treino que você faz. O que uma aula de defesa pessoal para mulheres, por exemplo, ela pode evitar? Olha, ela pode evitar em muitos casos o estupro, o assalto, tá? Uma série de violências no lar, né? Muitas vezes a gente percebe que a pessoa é vítima de um tipo de violência, nem sempre por agressão física, às vezes são agressões verbais. E essas agressões verbais, se a pessoa deixar a coisa ficar evoluindo, pode ser que chegue numa violência física. E quando você percebe, uma pessoa, quando ela está literalmente assim, sequestrado por adrenalina ou por algum tipo de droga, ela começa a manifestar alguns tipos de atitudes. E uma pessoa que trabalha com artes marciais, ela já percebe se a pessoa está embriagada, se ela não está embriagada. O tipo de postura que ela tem já demonstra o que tipo de atitude que ela está disposta a fazer. Então, inclusive, além, claro, de toda a questão de muscular, física, tem essa identificação também que vocês ensinam a fazer. Isso é uma coisa legal da gente falar até, Carlos, porque assim, como identificar? Né? Como você tentar identificar, porque antes de você partir para uma agressão e tudo, você tem que, inclusive, identificar se a pessoa está armada ou não, se ela está portando uma arma, se ela está com uma faca. Isso, perfeito. Se você estiver num caminho tranquila, sossegada, num trecho de uma rua, e uma pessoa do outro lado começar a te olhar muito de longe e num determinado momento ela trocar a direção rápido e ir na sua direção, já é um indício de algum contato que você não está esperando, tá? E a primeira coisa que você vai fazer é manter uma distância, tá? De 1,5 metro, no mínimo 2 metros, até que a pessoa se identifique para saber o que está acontecendo. Ou quando você estiver pedalando também. Você está pedalando, tem duas pessoas no sentido oposto, andando a pé, e de repente ela entra no seu caminho. Esse é um parâmetro que você pode ter de atenção. Se for um espaço muito aberto, que não tenha contato com mais nenhum tipo de pessoa, a melhor defesa pessoal é vira e pedala para o outro lado. Corre, né? Corre, que é a melhor saída. Não adianta arriscar, o número é maior e você vai ter uma boa história para contar, por via das dúvidas, é melhor evitar. Carlos, inclusive, a gente estava comentando um pouquinho antes e o Carlos me disse assim, o fato de você fugir, você correr de uma situação como essa já é uma defesa pessoal. Isso. Né? Porque a mulher, como você estava me contando, ela já tem essa intuição, não sei explicar, de você já se fechar em frente a alguma agressão, seja ela física ou verbal, a mulher já se fecha, fica toda encolhidinha, o que deixa o agressor ainda mais, né, mais confiante. Então, só o fato de você correr e mostrar, não, tô ligada, tô vendo o que tá acontendo, já é um motivo, já é uma pra pessoa se ligar, né? Poxa, não, né? Já tá prestando atenção, já é uma defesa, né? Exatamente. E um grande diferencial nisso é que você consegue ver as coisas de uma forma mais técnica, né? Você não fica sequestrado por essa situação de susto, de medo, distante você consegue pensar. Agora, se você fica muito perto dessa situação, você começa a ter uma série de informações no cérebro via adrenalina, uma série de hormônios que deixam você tremendo, que fazem você ter algum tipo de atitude que às vezes você não teria. Não teria. Né? Muitas vezes a agressão ela acontece por conta desse elemento surpresa. Você fica nervosa,
ficou nervosa, a pessoa leva vantagem em cima disso, porque até por conta da sociedade, a gente coloca que as meninas nunca podem reagir. Os meninos, desde pequenininho, foram educados a ter uma atitude um pouco mais agressiva, as meninas mais reservadas. Então, ela vai para o natural de quando ela é pequena, falar, não faz nada. Um exemplo, os meninos, quando vem o cachorro latindo, saem correndo. As meninas já se travam um pouco mais. E fica ali. Né? Aí, essa situação faz com que a pessoa perca a parte racional. E a arte marcial, ela trabalha com essa parte técnica. Se você estiver trabalhando com técnica, você consegue, muitas vezes, resolver a situação. Agora, você estiver emocionalmente ligada naquela situação, é mais difícil de você ter um controle. Até para você conseguir, tecnicamente, avaliar se a pessoa está com uma arma, se ela não está com uma arma, se ela está sozinha, se ela está acompanhada. Porque, muitas vezes, é uma pessoa, pode ser até mesmo uma mulher ou uma criança que vai te pedir uma informação por um lado e vem uma outra pessoa do outro lado que você não está esperando. Tem essa questão também que você disse de sempre tentar estar de frente. Isso. Né, com a pessoa. Porque o fato dela vir por trás, você não está vendo nada, você não está entendendo. Então, tentar sempre se deparar de frente com ela para... Para uma defesa eficiente, a primeira coisa é ter uma amplitude de visão. Você tem que saber para onde você vai, para onde a pessoa pode ir, né? Se você tem uma rota de escape ou não. Então, se você fica de costas para as pessoas, você não sabe se ela está armada, se é uma faca ou se tem uma outra pessoa. E você não sabe se, literalmente, quando você escapar, você vai correr para um lugar que é a saída. Então, se você tiver uma visão para, olha, eu vou fazer tal coisa porque isso é possível e eu vou correr porque a porta está ali, é tranquilo. Às vezes você tem uma reação e não tem para onde ir e aí não resolve muita coisa. Aí não adianta você tentar correr e não ter nem para onde correr isso, muitas exatamente. vezes, né? Carlos, que tipo de prática você mais indica para a defesa pessoal? Nossa, tem muitas defesas pessoais que são muito interessantes, né? Eu vou levar mais ou menos no seguinte tema. Se você está num espaço que é confinado e é um contra um, entendeu? As técnicas do jiu-jitsu, elas te protegem melhor. Tem uma pessoa só, essa pessoa ou ela não está armada, ou você está numa situação que você vai trocar técnica com ela, você vai levar vantagem. Se é num espaço um pouquinho mais aberto, que tem mais pessoas, se você treinar judô, pela questão de projeção e mobilização, é uma área que você pode desenvolver bastante. Se você tem muito espaço, entendeu? Para você se deslocar, para correr, você pode fazer boxe, você pode fazer karatê, pode fazer taekwondo, tudo que te permita fazer um movimento e sair. Isso. Porque essa é a principal regra, exatamente, né? É você reagir, tentar naquele momento se livrar e depois corre. E sai o mais inteiro depois possível. Pode tentar chamar gente também, né? Para essa situação. Olha só, Carlos, outra questão que muita gente até falou assim, mas poxa, eu sou tão pequenininha, né? Sou magrinha, às vezes não acho que eu nunca conseguiria, talvez, né, brigar com um homem, tentar reagir. Tá muito enganado, né? Com certeza. Assim. Tamanho não é documento. Técnica é documento. Às vezes você tem uma pessoa que não tem muita estatura, mas ela tem uma excelente técnica e ela consegue imobilizar, ela consegue derrubar, ela consegue usar alguns pontos. Todo mundo tem um ponto fraco, né? Os meninos têm os Países Baixos. Então, se for uma pessoa baixinha e der um chute, ele vai parar por ali mesmo. Já está resolvido. Né? E muitas artes marciais a gente trabalha com alavanca, né? E se a gente colocar um ponto de apoio no local certo, automaticamente a pessoa não tem como se sustentar em cima daquilo. Então, assim, não é tamanho, não é faixa etária. Não é força. Isso, é mais condição técnica. A pessoa entende o que dá para ela fazer. No caso do judô, a gente usa muito o que vem de energia do oponente e você transfere essa energia para uma própria queda dele ou soma com a sua energia também. O jiu-jitsu trabalha com muitas articulações e muitas torções que não precisa muita força. Qualquer coisinha vai causar uma dor gigantesca, né? E o boxe é aquela coisa. Se você tiver uma boa técnica de quadril, uma menina de uns, digamos assim, uns 45 quilos lutando com um menino de 90 quilos que não tem técnica nenhum, ela consegue bater 2, 3 vezes nele, sair, ele nem chega perto. Ou seja, uma pessoa que tem o dobro do seu peso, o dobro do seu tamanho, você consegue vencer apenas com a técnica. Com a técnica, isso. Tá certo, então. Carlos, que bacana. Obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Acho que deu para dar uma boa ajudada aí na mulherada sobre essa questão de defesa pessoal. Obrigada.